A palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 7, versículo 17 diz: aproximando-se, porém, o tempo de cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e multiplicou-se no Egito. E então se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem no Egito. Nesse tempo nasceu Moisés, e sendo criado 3 meses na casa do seu pai, foi enjeitado, e a filha de Faraó o tomou como seu filho adotivo, e ele foi criado em toda a ciência e ensinamento dos egípcios. Você consegue entender que no momento em que estava próximo o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão, a dificuldade começou? Primeiro houve uma multiplicação do povo, mas logo depois se levantou outro rei que não conhecia José. E esse rei começou a maltratar o povo de Israel. Esse rei colocou um decreto de que toda criança que nascesse menino teria que ser sacrificado, com medo do cumprimento da promessa de que Jesus, que o Messias, viria. E sabe o que você precisa entender? É que todas as vezes que uma promessa de Deus estiver próxima de se cumprir na sua vida, uma dificuldade muito grande se levantará. Você olhará para as circunstâncias e não fará sentido. Não terá de onde vir o milagre. Parecerá impossível. Você se questionará, você ficará mais fraca. As circunstâncias te oprimirão de uma forma que a aflição, ela será frequente. Mas o que o Senhor está dizendo para mim e para você é: aguenta firme, aguenta mais um pouco. Espera em Deus, porque nele há saída, nele há salvação, nele está o milagre. O milagre não está no seu chefe, o milagre não está no seu companheiro, o milagre não vai vir muitas vezes da sua família. O Senhor, Ele pode usar pessoas para te abençoar, mas o maior milagre está em confiar nele, mesmo quando tudo ao redor está um caos. Sabe quando você se questiona assim: o que foi que eu fiz com a minha vida? Meu Deus, por que tudo está dando errado? Por que está tudo tão difícil, Senhor? Socorro, Deus, eu te sirvo. E o Senhor está dizendo: calma, o milagre está chegando. A vitória está próxima. Se está apertado, está difícil, está sufocante, é porque está perto. E é nessa hora que, ao invés de se desviar, você precisa se firmar. É nessa hora que você precisa acreditar. Abraão creu, mesmo sem ver, para que você viva os milagres que Deus tem na sua história. Você precisa crer sem fazer sentido. Você precisa fazer o que Deus te mandou, mesmo que aos seus olhos você não entenda. Ainda há uma saída, ainda há um propósito, não acabou. E se existe vida, aguarda um pouquinho, que o milagre vai chegar. Eu contei esses dias na igreja um testemunho que o meu filho menor, ele estava aqui em casa e a gente tem uma mesa com um tampo de vidro e ele estava assistindo TV. É uma mesa de madeira e o tampo é fixo. Só que de repente ele gritou: socorro! E eu fui assustada correndo. Quando eu peguei ele, que eu olhei, o vidro da mesa estava em pé atrás dele. E o Senhor o livrou. E não só o livrou, como até mesmo o vidro não caiu um pedaço no chão, ele caiu em pé. Glória a Deus. Se crermos, veremos a glória de Deus. Se crermos, viveremos milagres. Viver pela fé não é fácil. Abraão viveu em cabanas com Isaac, mas eu e você, nesse mundo que tem tantas modernidades, em que a inteligência artificial se tornou tão comum, em que tantas coisas estão estranhas, difíceis, que a volta de Jesus se aproxima, mesmo assim, mesmo em meio a este mundo
tão diferente do que Abraão viveu, Deus não mudou. A presença de Deus ainda é a mesma. O Espírito Santo ainda consola do mesmo jeito. Basta que a gente se aproxime dele. É como aquela palavra que está em Mateus capítulo 7, versículo 11, que diz: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você entende que se você, que é uma pessoa falha, sabe dar coisas boas às pessoas que você ama, sabe agradar, é possível que você ame alguém, que você consiga fazer bem a alguém? Imagine o seu Pai que está no céu, que é o Todo-Poderoso, Elohim, Adonai, El Shaddai. Deus está dizendo para você: você é minha filha amada, você é meu filho amado e eu vou te dar. Peça e recebereis, mas é na hora certa, do jeito certo e confiando em mim. Se creres, verás a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo.